Elivaldo Barbosa, e o Partido Democrático Trabalhista, Elivaldo, também tem responsabilidades e indicações no governo? Exatamente. Faz parte da base aliada ao governo do Estado e integra também o primeiro escalão, com a indicação da Secretaria de Turismo. Inclusive, eu falei no início do programa, Joelson, tem até ainda aí uma possibilidade de mudanças nessa indicação, mas motivada por razões políticas relacionadas ao deputado Flávio Nogueira Júnior, que poderá ser convidado para assumir o posto no primeiro escalão do governo, ou seja, voltar a assumir a Secretaria de Turismo do Governo do Estado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, o deputado Flávio Nogueira. Deputado Flávio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O PDT está acomodado no governo, está alinhado com o pensamento do governador Wellington Dias, mas como fica essa indicação para a Secretaria do Turismo? Não, nós já temos indicado, né, a secretária já assumiu e agora promover agora o desenvolvimento do turismo, né? Então, essa possibilidade eu sou deputado federal, vamos ajudar com emendas, os projetos que deverão ser elaborados para a secretaria serão desenvolvidos nessas regiões em que merecem mais destaque como destino turístico. Essa possibilidade de troca, portanto, está descartada? Não, pode ser, pode acontecer, mas não é ainda uma definição, né? Fechada, não. Depende de quê? Depende do governador e do deputado Flávio Nogueira Júnior. Ficou resolvido o acordo com o PDT em relação à Secretaria de Turismo para a criação de estruturas que dê mais robustez administrativa à pasta? Tem, lógico, né? Tem que ter, pelo tamanho hoje, que é o partido, tem que ter uma secretaria que possa estar desenvolvendo, principalmente tanto a parte de turismo, propriamente dito, nos locais em que já existem uma atração turística e lá desenvolvendo naquelas regiões obras que possam estar facilitando, por exemplo, hotéis, praças, acesso para essa localidade ou para essas cidades. Essas obras ficariam sob responsabilidade da Secretaria de Turismo? Se aquilo tem o foco é o turismo, sim. E obras em andamento também, como, sim, por exemplo, nós temos muita obra em andamento, o emblemático Centro de Convenções de Teresina também. Como está esse socorro ao governo do Estado para a conclusão dessa obra, deputado? Às vezes de fato, a obra já está aí há muito tempo, mas ficou parado mais tempo do que com a obra em andamento. Com a obra em andamento, né? Na verdade, houve lá para trás um problema da Caixa Econômica com o governo anterior. E logo que nós assumimos a Secretaria do Turismo, nós destravamos esse problema que existia e somente lá para o meio do ano de 2016, né? 2016, nós começamos. Então, na verdade, tem 3 anos e meio e já está perto de terminar. Você vê ali, falta mais poltronas, acabamento, essas coisas aí. Deputado Flávio Nogueira, vamos falar um pouquinho a respeito das reformas que estão a ponto de serem discutidas e aprovadas ou não lá na Câmara dos Deputados. A reforma da Previdência já passou na Comissão de Constituição e Justiça, tramita na Comissão Especial e é um assunto que todos os piauienses têm interesse e debatem. O PDT já fechou questão em torno da posição em relação à reforma? O senhor deve acompanhar essa decisão? Há quase assim uma revisão dessa posição anterior. Não vou dizer assim, não vai deixar de fechar a questão, porque nós discutimos com a direção do partido, a bancada discutiu com o partido. Porque foi muito ligeiro esse questionamento. Vamos fechar a questão. Bom, fechar a questão para votar contra. Contra, né? Fazer uma oposição logo de cara. Mas por quê? Né? Mas por quê? Não teve um candidato à presidência da República, nenhum partido na época em que se apresentava à população, que não falasse que era necessário a Previdência. Pergunta aí a grande mídia nacional. Toda a grande mídia, toda é a favor da Previdência. Da reforma da Previdência. Da reforma da Previdência. O mesmo população, tem agora uma pesquisa aí há pouco tempo, maioria quer a reforma da Previdência. Lógico, como o texto está, o PDT, eu e muitos deputados, e a grande maioria da Câmara Federal, votaria contra. Por isso que nós estamos o quê? Modificando o texto. Por exemplo, o BPC é quase unanimidade. A aposentadoria rural também.
E agora está entrando aí em discussão o que toca aos professores. Então, são esses 3 pontos que eu considero nevrálgicos, que nós estamos discutindo e provavelmente a gente vai mudar, né, o texto, que não será, no final, não será esse texto que foi apresentado pelo presidente à Câmara Federal. O governo falha na articulação política com a Câmara nesse debate mais afinado sobre possível mudança no texto da reforma da Previdência? Falha, né? Falta interlocutor, apesar de que a deputada Joyce está dando um papel muito, muito bom, né? Parece que ela desenvolve mais esse meio de campo do que o próprio líder do governo na Câmara. Ela é a líder do governo no Congresso Nacional. Então nós estamos conversando e esses pontos que são muito discutidos, eles terão que ser mais abordados, dialogando. Eu acho que a gente tem que ter, quando vai ser lá uma autoridade dada ao Ministério, a gente tem que ter mais calma e estar mais tratando o assunto do que discutindo. Né? Isso não foi o que se viu com o Paulo Guedes. Pois né? Erraram os dois, erraram os deputados e também ele, né? Não é porque uma pessoa está lá sendo convidada ou convocada, você pode estar agredindo a pessoa que está lá para a exposição. E vice-versa, ele também não pode estar agredindo o deputado que está lá aí no interesse da população. Agora, deputado, se houver radicalismo, se o PDT disser, não, somos contra a reforma, baseado até no discurso do ex-presidenciável Ciro Gomes, o senhor admite a possibilidade de votar contra as orientações do partido? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Até porque está tomando corpo no partido, não é só eu que tenho essa posição, a deputada Tabata, também você viu até no Estadão, ela tem minha posição, até porque eu acho que nós temos que ter responsabilidade com o país. Você vê aqui, você sabe qual é o déficit da Previdência em todos os estados do Brasil? Quase 100 bilhões de reais. 100 bilhões. É porque às vezes a gente pensa que isso não é verdade. Se não houver uma reforma, vai chegar um dia em que não se paga os aposentados. Não vai se pagar os aposentados. Mas uma coisa é certa, mas o Brasil não precisa somente dessa reforma previdenciária. Eu acho até, já disse numa comissão lá da qual fosse parte, de Finanças e Tributações, que foi lá o ministro, né, da Economia, dizer o seguinte, que devia ter invertido. Primeiro seria a reforma tributária, a reforma fiscal, porque pegaria mais quem? Os grandes, as grandes empresas, que muitas devem à Previdência, né, os bancos com lucros extorsivos, né? Então, aí sim, a população iria acreditar que, de fato, o governo quer fazer uma reforma que abrange todos. Mas agora pega em quem? Pega agora os funcionários públicos. Embora uns ganham bem e outros quase nada, mas, de qualquer maneira, é uma classe bem menor do que a das grandes empresas, dos banqueiros. Então, deveria ter sido, no meu modo de ver, primeiro, uma reforma tributária e a reforma fiscal. E a situação dos estados? Por exemplo, aqui no Piauí mesmo, o governador Wellington Dias tem passado boa parte da semana dedicada, inclusive, a Brasília, tratando de pendências que têm a ver com as finanças estaduais. E uma dessas pendências é o déficit da Previdência Estadual. Por isso que eu acho que é bom os governadores também se entrosarem mais, no sentido de que possa estar amarrando lá em cima, né, o que vem acontecer, senão ele vai fazer a reforma dele aqui. Aliás, o que o governador... fazer a reforma é mais difícil, né? Cortar aqui também. Ali bem pertinho do funcionário. O que o governador tem dito em relação à necessidade da reforma da Previdência com os seus aliados para a saúde financeira do estado do Piauí? Há uma relação? Há algo que possa ser tomado em lei federal que melhore a situação da Previdência no estado do Piauí, do estado do Piauí? Porque geralmente essas leis de Previdência são amarradas, né? Como no âmbito nacional com o estadual. Mas devido a alguma resistência que há de alguns governadores, a tendência do governo é fazer só uma reforma previdenciária de âmbito geral. Entendeu? Então, os estados sendo excluídos. Então, no meu modo de ver, ficaria ruim para os estados, principalmente para os estados do Nordeste, que o déficit é muito grande. Entendeu? Aí o governo teria, então, que está mandando para a Assembleia. Mas eu acho isso até inconstitucional. Adequações, é difícil você ter o sistema próprio, né, de previdência, está fazendo a sua própria
suas próprias leis. Próprias normas. Deputado, na política, aqui em Teresina, por exemplo, o PDT é aliado do prefeito Firmino Filho. Parece que deu assim, uma trégua nesse movimento em busca de adesões de peso aqui para o partido no município de Teresina, como, por exemplo, filiações como a do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, possibilidade de candidatura majoritária. Como é que o senhor tem observado, ou acompanhado, ou orientado o PDT na questão política aqui da capital? Nós nunca fomos apressados, não, né? Mas as conversas, elas existem, né? Nós estamos formando um grande bloco de candidatos a vereador, né? Que com certeza nós faremos de 3 a 4 vereadores, né? Já está bem planejado isso aí, e essas grandes filiações, elas ocorrerão no devido tempo, né? E todavia fulano vai filiar-se a um partido, aí depois torna um filiando. Então, não precisa a gente estar apressado. Então, o vereador... As eleições serão somente no outro ano, né? Nós estamos ainda nem na metade do ano anterior, então para que estar já dizendo que tem candidato fulano, pode ser outro. Então, o vereador Evandro Ide, ele vai ter uma estrutura adequada para levar o PDT a disputar cargos na Câmara Municipal. Outros vereadores poderão se aderir ao PDT? Além de mim, do Flávio Nogueira Júnior, o vereador também está fazendo uma chapa, nós estamos combinando e fazendo uma chapa para vereador, uma chapa muito boa. Vocês verão que nós vamos disputar aí totalmente diferente das outras eleições. Nessa nova regra política em que se exige chapa pura, não se pode ter mais coligações, candidaturas majoritárias costumam ajudar, podem ajudar? Está completamente fora do radar uma candidatura majoritária à Prefeitura de Teresina do PDT? Não, acho que ajuda. Todo candidato bom ajuda a campanha dos vereadores, né? E se for o caso dos deputados, o governador e o presidente. Você vê, o Bolsonaro foi candidato aí a presidente da República, elegeu deputados aí e a gente foi surpreso, né? De um partido pequeno como é o dele, o PSL. PSL. É a segunda maior bancada lá da Câmara, né? Pronto, e ninguém esperava isso, né? Então, um candidato bom, a prefeito, bem sintonizado com os candidatos a vereador, com certeza esse candidato puxará, portanto, e vai eleger um número bom de vereadores naquela agremiação que ele está à frente. Ouvindo aqui o vereador Evandro Ide, ele disse assim, olha, em relação à candidatura majoritária do PDT, nós vamos ter que ouvir o prefeito de Teresina, Firmino Filho. A orientação é essa mesmo? Ele tem que ouvir o partido, né? Entendeu? Mas, lógico, o prefeito é um aliado, né? Evidentemente que a gente, para estar fazendo uma chapa majoritária, tem que estar falando com... É aliado com hoje e será também em 2020? Nós pensamos isso, né? Mas política é coisa difícil, né? Da gente estar fazendo um prognóstico lá no futuro, né? Porque, de fato, é muito dinâmica. Mas a intenção nossa é continuarmos juntos em apoio à administração do prefeito e também, né, estarmos juntos nas eleições que hão de vir. Queria agradecê-lo, deputado federal Flávio Nogueira. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.